Então, meninas, tudo bem com vocês? Gente, iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal. E hoje completa um mês que eu fiz a minha esterectomia, tá? Então, como é que está sendo esse primeiro mês? Não foi nada tranquilo. No início eu senti bastante dores, mas assim, não é relacionado à cicatriz da cirurgia não, tá? A cicatriz, ela tá bem saradinha, desde o início que ela sempre, desde o dia que eu saí do hospital, que ela já tava bem sequinha, bem saradinha assim, né? Não tava com secreção, nem nada inflamado não, tá? Então, e desse mês pra cá, minha gente, foi de bastante dor, viu? Mas também, como eu tô dizendo a vocês, não é devido à cirurgia, não, tá? A cirurgia foi bem tranquila, não fiquei sentindo dor depois, né? Até mesmo no período que eu tava no hospital, também não senti dor, tá? Porque lá a gente fica, né, à base de remédio o tempo todo, mas foi bem tranquilo. As dores que eu senti foi relacionada assim a pessoa não pode ficar deitada de lado, né? Tem que tentar dormir de barriga para cima, para não ficar sentindo muito desconforto, porque na verdade é bastante desconforto. Principalmente na hora que você tá deitado e precisa se levantar, porque aí tem que forçar um pouco, né? Mas nesse período eu fiquei bastante deitada, caminhava um pouco, mas quando eu via que não aguentava, eu voltava para cama. Porque na verdade não era bem só dor que eu sentia, não, era desconforto, era um peso na barriga, sabe? Principalmente antes de tirar os pontos, né? Eu peguei 13 pontos, viu? E não teve parte colada, não, foi tudo costurado, tá? Então, quando tá com os pontos ainda, você sente bastante desconforto, dá uma sensação de peso muito grande na barriga. E também eu acho que devido aos gases, né? Porque a pessoa tem bastante. Eu acho que quando abre a barriga, porque a minha foi via abdominal, tá? No início, o médico falou que ia ser por via vaginal, mas depois ele mudou de ideia, porque viu que o tamanho do meu útero estava bem aumentado. E cada vez que eu fazia ultrassom, sempre estava maior, tá? Então, o motivo real da minha cirurgia foi adenomiose, tá? Adenomiose, que causa muitas cólicas menstruais e também hemorragia, e com tudo isso, o aumento do útero, né? Então, gente, hoje, 17 de outubro, exatamente hoje, completa um mês que eu fiz a esterectomia. E tem sido bem tranquilo, apesar de tudo, viu? Porque na verdade não é dor da cirurgia, não. É desconforto por conta da cirurgia, né? Mas é bastante desconfortável, não vou mentir, tá? E agora, no mês de outubro também, gente, ó, estaria completando dois anos, olha só. Que eu coloquei, ó, não está focando, tá? Não tá focando. Ó, faz 2 anos que eu coloquei o Dilmirena, tá vendo aqui, ó? E mesmo assim, os sintomas não melhoravam. No início, eu comecei esse tratamento, gente, em 2020. De lá pra cá, foram 5 anos tentando fazer essa esterectomia. Mas, de lá pra cá, eu fiz todos os tratamentos à base de anticoncepcional e não resolveu. Depois mudou, não resolveu também. Mudou o remédio, não resolveu. E as cólicas diminuiu, tá?
Não vou mentir, a cólica diminuiu. Aí foi então que veio a necessidade de colocar o DIU. Por mim mesma eu não teria colocado, mas o médico vai sempre fazendo o que eles acham que é necessário, até porque eles não querem fazer a cirurgia de qualquer jeito, né? Então, aí usei por muito tempo anticoncepcional, não resolveu. E agora mesmo ia fazer, né? 2 anos agora, no dia 23 de outubro, que eu estava usando o DIU. E mesmo assim não melhorava. E toda vez que eu ia fazer a ultrassom, só dava o útero mais aumentado, né? Então, o que aconteceu? Em outubro a gente está, né? Em agosto, foi a minha última consulta com a junta médica, tá? Passei pela junta médica. Ela pediu os exames para fazer, eu fiz. Depois, quando eu estava com o resultado, eu voltei, mostrei o resultado dos exames. Aí, os exames de sangue, tava tudo normal. Graças a Deus, eu não tive, mesmo passando 5 anos tendo esse tipo de hemorragia. Muitas das vezes eu tinha que ir para emergência para tomar remédio na veia. E mesmo assim, graças a Deus, eu não tive, anemia não, tá? Os exames de sangue estavam tudo normal. Porém, o de urina deu infecção urinária. Mas aí eu perguntei à médica por que seria essa infecção urinária, se poderia ser por conta de muito tempo usando absorvente. E ela falou que sim, porque eu nunca tive, gente, infecção urinária. Nunca na minha vida, viu? Tive 2 gestações já, vários anos atrás. Mas mesmo assim, então, aí por conta da infecção urinária que eu desenvolvi, né? Não sabia nem que tava, porque eu não estava sentindo sintoma nenhum. Não doía, não ardia, não fazia nada. Nem sabia que tava. Ela pediu para refazer o exame de urina, depois que eu tomasse o remédio que ela passou. Um remédio de dose única, tá? Então, depois de 1 semana, eu refiz o exame de urina. E graças a Deus já tinha ficado boa, né? E junto com isso, ela pediu também para fazer alguns exames que são considerados exames de marcadores tumoral, que é para poder saber se a pessoa tem alguma chance de ter câncer, né? Mas, graças a Deus, não tinha nada de anormal, tá, gente? Todos os meus exames deu tudo bom, graças a Deus, né? E com isso foi bem rápido, viu? Porque assim, depois que eu fui para a junta médica, demorou somente 1 mês entre a última consulta e a cirurgia, tá? Demorou 1 mês certinho. No dia 11 de agosto eu fui para a médica e no dia 11 de setembro mandaram uma mensagem dizendo o dia e a hora para poder eu ir me internar, tá? Então, foi 1 mês certinho. E assim, eu tive que me internar um dia antes, né? Então, gente, como eu tava dizendo a vocês, eu tive 2 gestações e não tive nenhuma infecção urinária, sabe? Então, a médica passou, né, um antibiótico para poder curar essa infecção. E depois de 1 semana, ter que repetir o exame de urina. E graças a Deus, depois que eu repeti, a infecção tinha melhorado, né? Aí foi quando a médica disse que não precisava mais voltar para mostrar esses exames, não. Que no dia da cirurgia, já era para esses exames estar pronto para poder, quando eles mandarem mensagem, era para levar o resultado, tá? Então, foi isso que eu fiz, né? Melhorei, ela disse que com 1 semana repetisse. Aí eu repeti o exame de urina, graças a Deus estava já bem, assim, já tinha melhorado, né, da infecção. E quando me ligaram,
quando mandaram mensagem, eu já estava com o resultado pronto, porque eu decidi fazer particular. Porque se eu tivesse feito no próprio hospital, no dia que eu saí da junta médica, eu já deixei até os exames de sangue marcado, né? O de urina, tudo marcado, uma citologia, mas eu resolvi não ir, porque a citologia, o resultado ia sair com 40 dias. E os exames de sangue, eu acho que talvez saísse mais cedo, né? O resultado. Mas aí, por conta da citologia, eu não esperei. Aí fiz todos os exames particular. Aí foi isso que aconteceu. Assim que os exames estavam prontos, já estava com o resultado, já peguei o resultado, tudo. Aí mandaram a mensagem, tá? Exatamente no dia que completou um mês que eu fui pra junta médica, aí mandaram a mensagem. Isso foi numa quinta-feira, dia 11. E era pra já me internar na terça-feira. Mas a cirurgia ia ser na quarta-feira, de 1h da tarde. Eu não sei porque eles pedem para a pessoa se internar um dia antes. Não sei, porque eu não fiquei no soro, não fiquei tomando remédio, fiquei tomando nada. Simplesmente fiquei internada, né? E pronto, foi isso que aconteceu. Demorou um mês e eu já estava muito preocupada, porque assim, sempre que você pesquisa no Google quanto tempo leva para marcar uma cirurgia pelo SUS, tem dizendo lá que pode levar de meses a 1 ano. Mas, graças a Deus, depois eu vou até contar meu testemunho, tá, gente? Pra você saber o que foi que aconteceu e por que aconteceu tão rápido. Porque não foi simplesmente porque foi pelo SUS e aconteceu, não. Teve todo outro processo aí. E eu já estava bem ansiosa mesmo. E depois que a mulher mandou a mensagem dizendo que estava marcado para o dia 17, menina, foi ótimo. Era como se tivesse tirado um peso, sabe? Porque você esperar 5 anos e você saber que pode acontecer a qualquer momento de você se livrar de todo o problema, só sendo um milagre mesmo de Deus, viu? Porque realmente foi isso que aconteceu. Então, aí me internei, né? Não fiquei tomando remédio nenhum. Graças a Deus, pressão estava toda normal. Não precisei tomar remédio para pressão, essas coisas, nada disso não, tá? Até porque tava dando minha gente até baixa a pressão. Tava dando 11/9 o tempo todo. Sendo que eu não tenho pressão baixa, né? Mas estava mais para vocês verem que Deus foi tão justo, tão bom e tão maravilhoso, que até nisso ele me ajudou, viu? Me mantive calma, tranquila, nem parecia que eu estava indo para fazer uma cirurgia. Tranquilo, tranquilo mesmo. A cirurgia estava marcada para 1h da tarde, quando foi de 12h30. A enfermeira chegou chamando para descer, porque era embaixo, tá? No primeiro andar. Na verdade, não era nem no primeiro andar, era no térreo. Eu estava no primeiro andar. Aí desci pro térreo e fui caminhando mesmo. Não fui de maca, nada disso, tá? E foi bem tranquilo mesmo. Não sabia quem era o médico que ia me operar, mas até nisso Deus me ajudou, porque na hora tinha uma anestesista conversando lá com o pessoal e o médico ia passando e ela falou o nome dele. Até então eu nem sabia que ia ser ele, porque tinha outras pessoas lá para fazer outros tipos de cirurgia, vasectomia, cirurgia de tireoide, essas coisas. E tava tudo nesse corredor e conversando, e eu só ali, ó, do lado, prestando atenção. Aí ela chamou o nome do médico e depois que me deram alta, eu vi no papel que era aquele médico que ela tinha chamado. Veja só como Deus é maravilhoso, porque eu não sabia quem era o médico. Eu sabia quem era uma médica que ia participar, que ela foi na sala lá, né, no leito, e falou que ia participar da cirurgia, tá? Mas o cirurgião em si eu não conhecia. Então, gente,
foi bem tranquilo, graças a Deus. Eu, em momento nenhum, fiquei com medo, porque sempre Deus me falava que ia dar certo e como ia ser, tá? Isso é coisa para quem acredita, quem não acredita também eu respeito, né? Porque ninguém é obrigado a acreditar em nada, né? Mas do jeito que Deus me falou que ia acontecer, graças a Deus aconteceu, viu? Aconteceu e é assim, né? Fico alerta aí para vocês, porque se vocês tiverem que passar, minha gente, por esse tipo de cirurgia, façam, porque vocês não vão se arrepender. Então, hoje em dia eu sinto dor? Não sinto mais dor. Eu tava tomando Lufital até por esses dias, porque eu tava sentindo desconforto, né? Por conta ainda de gases, viu, minha gente? Porque a barriga da pessoa também não fica, não desincha de um dia pro outro. Ainda tô naquele processo, mas graças a Deus já completou um mês, né? Então agora é só melhoras, né? Já consigo dormir dos dois lados, que eu só conseguia dormir assim, de barriga para cima. Hoje em dia já consigo dormir de um lado, já consigo dormir do outro. Não dói, não dói. A cirurgia continua bem sequinha, graças a Deus. E até ontem mesmo já fiz o teste aqui para saber se eu conseguia dormir assim de barriga para baixo. E não me incomodou em nada, viu? Não me incomodou. Só que assim, né? Eu boto uma almofadinha, ó, assim, para apoiar a barriga. Somente mesmo para, né, assim, não ficar desconfortável. Mas graças a Deus, tudo tranquilo mesmo. E agora somente saber que você não vai mais ficar menstruada, minha gente. É maravilhoso, viu? O primeiro mês sem sangramento já passei. Não tive seroma, minha gente, que é uma secreção que o pessoal diz que pode sair tanto pela cirurgia como por baixo, né, via vaginal. Não tive em momento nenhum. Até levei um pacote de absorvente que eu tinha comprado, caso precisasse usar, né? Porque tem gente que tem, né, algum sangramento, alguma coisa. Eu não tive nada. Secreção de qualidade nenhuma, entendeu? Mesmo quando eu tava lá no hospital, não tive, não usei o absorvente do jeito que eu levei, o pacote veio. Não precisei usar mais nada. E somente saber, minha gente, que todo aquele processo acabou. Só tenho mesmo a agradecer a Deus, viu? Porque realmente é uma grande vitória. Foram 33 anos da minha vida sofrendo desse mal. E somente há 5 anos atrás foi que eu descobri que tinha adenomiose. Vê, é muitos anos, minha gente, da minha vida sofrendo com sangramento, com dor. Imagina a cabeça da pessoa como é que fica, né? Então, aqui, minha gente, vai ficar o alerta para vocês. Se tiverem que fazer, façam, não tenha medo. Coloque sempre Deus em primeiro lugar. Porque quando Deus está em primeiro lugar, nada, nem ninguém pode impedir a bênção de você chegar. E assim, né, eu vou agora pegar o resultado quando eu for para o retorno. Agora o retorno eu achei muito longe, viu? O retorno da cirurgia eu achei muito longe. Ficou pro dia 27 de novembro ainda. Vê só. Então eu achei bastante longe. Eu já vou ter voltado a trabalhar nesse período, né? Mas assim, graças a Deus, o demais tudo tranquilo. Sinto o quê? Alguma dor? Não sinto mais dor. Cada dia tá melhorando mais. Já tô conseguindo andar com bem facilidade. Já fui na rua, já dei uma voltinha na rua, que eu já tava bem, já ansiosa de sair um pouco de casa. Já caminhei, já dei uma caminhadinha mais longa. Já fui 2 vezes ali no mercado, coisa que no começo não tinha como, né? Agora sim, descer degraus, eu sinto quando vou subir uma pressão ainda na perna, viu? Ainda. Mas aí, né, é normal, eu acho, sentir essas coisinhas, porque você também passou muito tempo sem andar, né? Então, minha gente, para o vídeo não ficar muito longo, vou terminando por aqui, só para esclarecer. Se tiver de fazer, minha gente, façam. Não tenha medo, porque por mais que você sabe que vai passar por uma cirurgia, isso não é coisa de outro mundo não, viu?
Você consegue, com fé em Deus você consegue. Então, gente, se vocês estiverem passando por isso, deixa um like aí para estar me ajudando. E assim que eu postar mais alguma coisa, vocês também ficarem sabendo. E isso incentivar vocês também a fazer, minha gente, porque não é fácil, não é fácil. Principalmente se você estiver esperando cirurgia pelo SUS. Saiba que vai demorar, mas vai chegar a sua vez, viu? Então, é isso e até o próximo vídeo, tá? Tchau!